Olá pessoal, nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa e hoje nós temos a honra de receber aqui Nina Horikawa, uma artista formada em artes visuais pela UFMG, com especialização em pintura, que já expôs na Galeria AM, no projeto Portfólio, na Galeria Ricardo von Brusque, participa do projeto Marieta e também participará da exposição Olhos da Pele no MAC, que vai ser na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 aqui em São Paulo. E aparece também, né, Nina, como uma das artistas que se destaca na arte, no portal Arte que Acontece, que é um portal de arte contemporânea. Então, Nina, seja muito bem-vinda. Você vai tirar muitas dúvidas para a gente poder entender esse mundo tão libertador que é o mundo da arte. Bom, eu sou Alcina Carvalho, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, hoje estão lisos, uso óculos e estou usando uma camisa cor-de-rosa. Quem vai estar comigo hoje também é o Jean, né? Então, Jean, por favor. Fazendo aqui minha audiodescrição também. Eu sou Jean Siqueira, eu sou um homem branco, de cabelos compridos, grisalhos, barba e bigode, barba comprida. Eu uso óculos também, estou vestido com um agasalho preto, com a capa do Abbey Road, dos Beatles. Nina, então faça também a sua audiodescrição pra gente. Eu sou uma mulher de 29 anos, cabelo curtíssimo, amarela, estatura mediana, magra, não uso óculos e tô com uma blusa vermelha de gola rolê. De gola de vermelho aqui. Isso. Vermelho é a cor bela. Nina, então vamos lá, fala um pouquinho aqui para nós, né? Quem é você, como você chegou nesse mundo da arte, que é um mundo desafiador e difícil, né? Conta um pouquinho pra gente desse seu percurso. Bom dia, né? Eu queria primeiro agradecer por estar aqui, porque já falei para vocês, foi um convite inesperado para mim, mas para mim é uma honra estar aqui junto ao Cinesp. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Espero estar à altura das perguntas, né? Talvez eu coloque mais dúvida do que resposta. Então ótimo, né? Quanto mais dúvida, melhor, né? Vamos lá, então. Conversa um pouquinho aí com a gente. Fala pra gente da onde você vem, como é que você chegou nesse mundo da arte. Eu sou natural de São Paulo e é interessante porque eu tenho pensado recentemente, né, sobre esse meu trajeto dentro das artes, dentro do mercado de arte, porque eu sou uma artista em início de carreira, mas eu sinto que esse início, assim, ele já vem com muitos embates, né, e com muito esse movimento, assim, de retornar, pensar, nossa, como que eu cheguei aqui, que escolha é essa, né, quais escolhas me trouxeram aqui. E minha família não tinha muito contato com a arte, né? Porque é muito comum, assim, ainda mais pensando num contexto, assim, de Brasil, eu acho que é muito comum as pessoas que estão nesse meio já virem, né, de um contexto familiar que tinha uma relação com a cultura, né, com instituições, com aparelhos culturais, enfim, que não foi o caso da minha família, assim, nesse sentido de que eu acho que nunca fez parte do cotidiano deles mesmo, né? É uma coisa de alguma forma distante, mas que eu fico pensando assim que às vezes a gente acha, né, que esse contato com a arte está quando você vai só para o museu, né? E aí eu fico pensando como que dentro da minha história eu tive esse contato muito, por exemplo, através da minha mãe, que foi uma pessoa que sempre foi muito criativa e que sempre esteve trabalhando com coisas manuais. Então ela gostava de desenhar, ela fazia muito, quando eu era criança, aqueles enfeites para festa infantil no isopor, sabe? Ela fazia todos os processos, assim, uma pessoa inquieta. E hoje em dia eu vejo como que isso contribuiu para que eu também me interessasse, né, por esses fazeres. Só que eu acho que foi só assim, nesse período de prestar vestibular, que eu comecei a entender que talvez fosse uma possibilidade estudar arte, né? Por exemplo, eu comecei a frequentar museus, mesmo MASP, assim, a Pinacoteca, depois que eu entrei na faculdade. Mesmo na época que eu morava em São Paulo, eu morava longe do centro, então não era uma coisa muito natural.
do cotidiano da minha família, né? E aí é curioso porque antes de pensar em fazer artes visuais, que eu falo isso, né, porque eu fiz faculdade, pra mim foi essa grande porta de entrada, assim, que mudou tudo. Eu entendo isso como uma possibilidade, mas que foi uma possibilidade maravilhosa pra mim. Eu pensei em fazer tudo que é tipo de coisa, assim, desde linguística, assim, antropologia, estudar bioquímica. Pra mim, o mundo era, sabe, esse mar de possibilidades, porque eu entendo que era muito difícil, como eu imagino que seja, assim, pra maioria das pessoas, talvez, entender que você pode viver disso, né? Que isso pode ser uma escolha profissional, né? Até hoje, quando eu falo o que eu faço, as pessoas falam, mas você trabalha com o quê? Exato. O professor escuta isso também. Então, e aí, eu acho que lá pelos meus 17 anos, assim, graças a essas feiras de profissões das universidades, né? Acho que foi na feira de profissões da USP, eu fui... tava assim, né, meio perdida, assim, nem sabia o que era faculdade de direito, gente. Nossa, eu era muito, assim, no mundo da lua. E aí, eu fui nessa feira, eu tava lá, assim, sem me interessar por nada, eu escapei do grupo que eu tava, eu falei, deixa eu ver o que é esse stand aqui de artes visuais. E eu lembro que naquele momento, assim, é muito claro pra mim essa lembrança, esse mundo abriu como uma possibilidade real, assim, do tipo, tem pessoas que estudam isso, né, tem pessoas que vão lá, passam 4 ou 5 anos na faculdade e tem um mundo inteiro que eu quero explorar. E eu senti como se fosse um curso que abarcasse os meus maiores interesses. E aí, depois disso, eu decidi que eu ia cursar artes visuais e consegui depois, né, entrar na UFMG, que também foi um super capítulo, assim, importantíssimo para minha vida, né? Mas pensando, assim, de uma forma... talvez menos formal da minha formação, né? Eu acho que outra parte bastante importante da minha formação, assim, de relação com imagens, de narrativa, foi meu contato com o cinema, né? Porque é uma coisa que eu acho que, assim, todo mundo tem, né, acesso, e que eu percebia isso, assim, pensando como que a gente lida, né, com as imagens do nosso dia a dia, assim. Eu percebi, hoje, olhando retrospectivamente, como que a minha relação com o cinema já me abria para esse mundo de possibilidades de trabalhar a imagem, né? Sempre foi um universo que me fascinou muito e que hoje eu vejo como que interferiu e influenciou a minha relação com a pintura, por exemplo, né? A minha relação com o meu olhar para o mundo, com o que eu quero pintar, com o que eu quero... formas de mostrar isso, né? Formas de formatar, assim, uma narrativa. Então, eu acho que tem várias camadas aí, né? Tem essa formação mais subjetiva, né? Da minha relação individual, assim, com esse mundo, pensando em como eu me senti tocada, mas aí eu acho que formalmente começou mesmo no momento que eu entrei na universidade. Fiquei lá por muito tempo depois disso. E Nina, você falou que a sua família não vem aí da arte, digamos assim, né? Quando você falou que você ia seguir por esse caminho, teve algum conselho de, olha, acho melhor você cursar direito, menina, vai morrer de fome, né? Gente, até hoje. Não vão por aí não. Você pode até pintar alguns quadros, mas como profissão é meio complicado. Sim. Nossa, acho que isso é o mais comum, né? Assim, e não julgo, né? Também me entendo completamente. Assim, eu acho que quando você é um adolescente, você ouve esse receio, né, por parte dos seus pais, você fica revoltado, fala assim, meu Deus, né, eu não consigo fazer o que eu quero, mas é completamente compreensível, né, porque é um meio completamente instável, inseguro, de fato, e vai ser, mesmo você tendo 20 anos de carreira, assim, né, você não tem exatamente nenhuma garantia de que você não tem aposentadoria, né, por exemplo, assim, várias questões, mas eu acho que esse distanciamento, essa falta de entender, né, como vive um artista, como é possível, né, se manter no mundo, contribui mais para esse medo, mas assim, eu acho que eu fui bastante privilegiada ainda de poder ter seguido, porque assim, eu conheço pessoas que durante a faculdade, assim, tinha pessoas muito mais velhas, assim, né, de 40 anos, 50 anos, que já tinham uma vida formada, assim, tinha família, e falava assim, nossa, eu fiz direito porque meus pais queriam e hoje em dia eu tô seguindo o meu sonho, né? Então, na época que eu falei assim, não, eu quero fazer artes visuais, foi meu pai, né, que falou, você
você não quer fazer uma coisa que vai te dar segurança antes e depois você faz isso? Minha mãe também, claro, eles ficaram preocupados, sim, né? sim. Mas eu acho que eles confiaram muito em mim, né? Ainda confiam com bastante receio, mas eu acho que hoje em dia está sendo mais fácil de entender, assim. Como você falou, né, uma preocupação compreensível. Vou fazer aqui a confissão, tem uma filha também que já passou dessa fase de vestibular e faculdade e tudo, e quando ela me disse, com seus 17 anos também, que ela queria fazer teatro, veja só, o pai dela, professor, também pensou algo muito parecido, né? Como se poder se dedicar a um gênero artístico, né, profissionalmente, como a formação, fosse algo a ser feito depois de uma segurança adquirida, sim, sim. né? Mas que isso fique registrado, que era só preocupação paterna, porque é isso, né? O mundo realmente não, hoje, né, numa série de razões, não valoriza esse tipo de trabalho, né? Em alguns outros momentos históricos, o artista já foi melhor visto na sociedade, mas em geral, né, essa é considerada uma coisa alheia, de pouca importância, e por isso os governos, né, pouco incentivam a prática, o financiamento, né? Não temos mais os mercadores de arte, os merchants, né, e toda essa coisa que já existia em outros momentos. Então, que fique registrado, eu fiz isso, mas por mera preocupação. Foi. O que acontece? Aí depois ela veio estudar filosofia, veja só, menina. Ah, mentira. Pois é, foi minha aluna, né? E agora ela está fazendo letras. No meio do caminho foi fazer medicina também. Aí eu já falei pra ela, isso aí acho que não combina com você não, né? Vem das humanidades, volta lá pro teatro, né? Volta lá pro teatro. Mas depois ela fez curso de teatro e tal. Mas só porque é isso mesmo, né? Essas profissões, quando a gente pensa em se dedicar a elas, vem toda essa visão da sociedade de que aquilo não tem um valor social. E talvez uma coisa que a gente possa discutir aqui também em algum momento, né, é que no caso da arte, o valor social dela enquanto empreendimento humano talvez seja um dos mais importantes que a gente possa imaginar, né? Mas enfim, depois a gente pode por tentar isso que explorar essa... tanto, né? Claro. Né? Exato. É só a gente ver, né, que quando regimes totalitários acedem ao poder, né, um dos primeiros focos do ataque dele é sobre o campo das humanidades e das artes. Né? Porque, né? E ele ainda continua resistindo, mesmo diante de toda essa força externa sendo imposta, né? Você estava falando um pouquinho desse teu contexto familiar, de não ter tido muita proximidade, né? Não ter nascido num meio artístico também, e falou do cinema. O cinema é uma arte de massa, com uma música, então a gente, queira ou não, isso vai nos bombardear, né? A imagem em movimento e a música, né? Os gêneros de massa. Só que você disse que tua mãe, né, se dedicava a alguns trabalhos manuais e o desenho. Você aprendeu a desenhar antes do curso superior que você fez, da faculdade, ou você aprendeu a técnica lá? Porque eu vi, né, alguns dos seus trabalhos também de desenho que são, né, as pessoas às vezes acham que isso é uma coisa de dom, a pessoa tem, né? Se aprende a fazer bem como você faz, né? Como que, né, você começou com o desenho? Influenciado em casa? Você já desenhava? Ou é algo do tipo, não sei o que fazer, e começa a receber aulas, é assim, assado, e daí evolui? Nossa, eu acho que isso é uma ótima questão, porque esbarra bastante numa coisa que eu tenho pensado sobre o que significa ter talento, né? É um elogio, digamos assim, que você ouve bastante, mas que eu acho que é importante também de desmistificar um pouco. Sim. Né? Assim, eu já desenhava desde criança, e desde nova eu ouvia aquela coisa assim, de como se eu tivesse um certo destaque, falando, nossa, você desenha melhor que todo mundo, coisas assim. Então eu acho que tem uma coisa minha, assim, tem uma facilidade, talvez eu veja o talento, assim, o dom mais como uma facilidade, do que uma coisa, né, por si só, porque eu não acho que isso te leva a lugar nenhum sozinho, assim. E aí eu acho que, assim, eu tive muita facilidade de desenvolver uma técnica por conta própria antes da faculdade, mas o que fez diferença pra mim mais talvez seja a prática, né? E aí entra isso que eu acho que vale pra todo mundo, que é qualquer pessoa pode desenhar. Principalmente falando de desenho, assim, eu acho que é uma coisa também que as pessoas têm muito medo de encarar, porque eu acho que é difícil desenhar nesse sentido de que que o desenho pede por uma certa vulnerabilidade, uma certa coragem, assim, né? Você encarar um papel em branco, claro. Enfim, você tem questões de segurança, né, e autoestima que ficam muito evidentes quando você desenha, né? Mas eu acho que a faculdade me ajudou a entender tanto essa liberdade maior que eu acho que tem que ter nessas
prática, assim, nessas linguagens, né? Porque essa coisa desse suposto talento, eu acho que vira uma prisão também, vira uma coisa super limitante. Excludente, né? Super excludente, assim, eu acho que tem várias formas de desenhar e eu acho que o meu trabalho, assim, a minha forma de desenhar, de pintar, acaba tendo um certo apelo nesse sentido, porque as pessoas, primeiro, principalmente que não tem muito contato, né, batem o olho e se impressionam porque falam assim, nossa, parece uma foto, né, parece muito real, assim. Então, é sedutor, assim, nesse sentido, mas para mim também serviu para um outro lado, assim, eu tive contato com algum processo, assim, de aprender técnicas durante a faculdade, entendendo que isso poderia ser uma coisa libertadora, assim, né, que eu mais acho que possibilidades, né, de exploração. Sim, sim. E principalmente porque quando eu penso em técnica, não foi um curso muito voltado, assim, para técnicas, que eu acho que, assim, tenho essa impressão de que faculdades de arte cada vez mais têm sido menos técnicos. É muito mais conceituais, assim, histórico. Né? Isso, e da parte de experimentação, que eu acho que é importantíssimo também. Mas eu tive um período com um professor específico, que era professor de desenho de figura humana, foi a parte mais técnica que eu tive, e que ele era um super educador. E aí eu fiquei pensando como que ele era uma figura que, para mim, alinhou muito bem esses dois lados, assim, como que a técnica ajudava ele nessa parte da educação e a partir dessa figura de educador que ele tinha nele, ele conseguia usar a técnica não só para ensinar as pessoas a terem técnica, assim, mas para elas conseguirem, de alguma forma, disciplinar o fazer delas, né? Eu acho que isso faz diferença também, né? Não pelo resultado, assim, mas para você entender os recursos que você tem à disposição, né? Agora, assim, falando de desenho, eu acho que uma coisa assim que eu acho que eu até gostaria de explorar, né? De estudar mais, mas eu acho que o desenho começa muito antes, assim, tem uma coisa sobre desenho de criança, né? Por exemplo, que, assim, que as pessoas... Eu acho que, no geral, parece uma ofensa. Às vezes você ouve alguns comentários, né, sobre arte contemporânea, as pessoas falam assim, nossa, meu filho faria isso. Isso é um baita elogio, assim, porque quem consegue desenhar como criança, né, com aquele desprendimento, aquela liberdade, aquela originalidade. Então, eu acho que todo mundo sabe desenhar. A questão é o que é desenho para você, né? O que é técnica para você. Tá. E o próprio artista, ele vai amadurecendo, né? Eu acho que essa obra dele, né? Acho que existe um tempo, precisa de um tempo, né? Para o artista se encontrar, cor, técnica, habilidade, como que você pega aquele sentimento e como que você expressa isso, né? Na sua obra. É um tempo muito particular, né? Muito particularizado, né? Nossa, sim, é muito relativo e é um tempo que vai ser longo, e isso é uma dificuldade também que eu acho que tem nesse meio, assim, porque especialmente falando nesse processo, né, que a gente está aqui conversando, desse início de formação numa universidade, por exemplo, né, você entra com muita ansiedade, assim, querendo já entender, ai meu Deus, qual que é o meu traço, né? O que é a minha arte? Questões assim que, na verdade... Como o estilo, né? Acho que tem uma cobrança. Sim. Qual o seu estilo, né? Sim. E que, na verdade, assim, eu acho que não importa muito, né? Porque acho que isso surge naturalmente. O que depende mais... O que importa mais é a sua prática cotidiana, como que aquilo reverbera em você e o que você está... tirando disso, assim, o quanto que você está inteirado desse processo, porque eu acho que é até ingênuo, assim, pensar que existe um processo estritamente racional, assim, do tipo desenvolver uma técnica que seja minha, uma assinatura, né? Eu acho que, assim, falando bem entre aspas, as melhores assinaturas vêm de muita experiência, né? Vem depois de muito chão ali, de muita tentativa e erro, muita experimentação. Porque eu sinto que você consegue ver o trabalho de um artista, assim, de uma pessoa e de alguma forma acessar a bagagem daquela pessoa no próprio trabalho, né? Assim, o trabalho tem que falar por si só, ele tem que... É muito difícil lidar com essa ansiedade inicial, né? De você querer que um trabalho, né? Ou que um corpo de trabalho de pouco tempo
carregue tanta coisa, né? Porque tem essa ansiedade de falar assim, ai meu Deus, isso aqui é tão importante pra mim, que eu quero que isso aqui expresse um tanto de coisa, assim, que às vezes o trabalho não dá conta, porque precisa de tempo, precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e um fazer contínuo, e talvez uma vida inteira, né? E acho que é uma vida inteira mesmo, né? É uma construção da nossa própria identidade, né? Ela é totalmente processual, inacabada, e vem desse diálogo com o mundo, com o outro. Então não dá para você, né, fechar isso, não tal é o meu estilo. Tanto que a gente vê, né, a obra de grandes artistas, ela muda, né? Ela começa de um jeito, tem um outro período e outras, porque a própria vida vai acompanhando, né, esse processo. Falando disso, inclusive, né, dessas coisas da formação do artista e do seu estilo, todo mundo, claro, sempre tem influências embora o seu trabalho tenha um forte elemento autoral, singular mesmo, ele acaba, né, por conta justamente de a gente não apenas se desenvolve para o futuro, mas absorve o nosso passado, acaba tendo ali, às vezes de modo mais consciente, às vezes menos, né? Mas eu quero saber se para você há, de modo consciente, algum tipo de trabalho ou de artista brasileiro ou não, que você acha que de alguma maneira está presente com mais evidência no trabalho que você realiza, né? A tua pintura, ela é figurativa, né? Ela é expressiva, mas ainda figurativa, né? Então você não, talvez você tenha algum trabalho, mas não vi, né, onde você abstrai a forma e faz algo abstrato, mas ele é um traço bastante expressivo, né? A não ser os seus trabalhos que às vezes você faz as encomendas, que aí eles têm essa dimensão mais naturalista, realista, né? Mas o seu me parece mais expressivo. Algum artista, te influencia nessa sua expressividade, ou do ponto de vista técnico, ou até temático? Nossa, eu acho que todo mundo tem uns grandes autores, né? E aí, no meu caso, como eu trabalho mais com pintura, acabam que os pintores falam muito alto, assim, sempre tem as figuras para quem eu volto, e isso muda também, né? Dependendo da época, assim, do que você está procurando, e eu fico tentando prestar atenção no que está me chamando a atenção, porque às vezes alguns artistas que eu admirava muito, assim, na adolescência, hoje em dia, né, já não fazem mais sentido, e eu acho que isso vão dando pistas sobre meu próprio trabalho, né? Então, assim, tem os pintores modernos, né, assim, tipo Manet, abriu exposição no MASP do Gauguin, que é sempre uma aula de pintura, assim, Van Gogh, né, tem essas figuras, assim, mas eu tenho olhado muito para a arte contemporânea, porque eu sou super apaixonada por arte contemporânea, e eu acho que o Brasil tá cheio de artistas, assim, jovens, hoje em dia, com uma produção muito impressionante, tem muita gente boa. E aí, nesse meu modo, assim, de trabalhar, tá tentando fazer essas conexões, né, conhecer as pessoas, acaba que você sempre é contaminado, né, pela produção atual. E pensando hoje em dia também com a internet, não tem como, assim, é impressionante. Você, inclusive, de outras partes do mundo, você vê, assim, nossa, essa pessoa que está fazendo a mesma coisa que eu. Tem esse grande tema do cotidiano e da intimidade. E eu acho que até da figuração ressurgindo mais forte agora, né? Isso tem tudo a ver com o nosso tempo. Então, vão surgindo essas ressonâncias, assim. Mas é curioso, porque, para além da pintura, e tem esses meus colegas, assim, pintores que eu admiro muito, que são muitos, assim, acho que até injusto. Menciona um, menciona outros, É engraçado porque meu trabalho realmente sempre foi muito figurativo, e aí você falou da abstração, né? Eu acho dificílimo trabalhar com abstração, e isso tem a ver com o meu modo de pensar, né? De operar, mas a abstração tem aparecido sutilmente a partir da figuração, assim, em alguns recortes que eu faço que às vezes tem um close, assim, tão forte, que as figuras vão começando a perder forma, vão virando outra coisa, e isso tem me interessado, assim. Mas, por exemplo, eu olho para artistas como a Mira Schendel, que não tem nada de figuração, assim, ela tem, inclusive, é completamente diferente do meu trabalho.
Ela trabalha muito com papel, o trabalho dela é muito elegante, muito sutil, assim, muito simples, mas de uma potência que eu fico pensando, nossa, isso me atrai tanto, né? Assim, eu acho que, será que um dia eu vou chegar a alguma coisa próxima a isso? Eu acho que a gente vai tecendo essas relações e tudo isso vai sendo incorporado de alguma forma. Que não são né? só influências, mas aspirações, então, também, sim, né? Sim, super. E eu tenho pensado também para além das artes visuais, assim, porque acho que tudo alimenta a gente, né? Quando você é artista, assim, você trabalha com esse tipo de subjetividade, sensibilidade, assim... acaba que... Eu tenho até uma coisa que a gente pensa às vezes que você nunca para de trabalhar, né? Porque vai ver um filme, vira trabalho, vira pesquisa, tá lendo um livro também, né? É a nossa área, acredite. Não tem muito como fugir, assim, mas fico pensando como cinema, entra aí também, né? Diretores que eu admiro. O Bergman é um diretor que eu fico ali revisitando também. Poesia também, eu tenho um trabalho de escrita também. Sim. E eu tenho pensado muito nessas diferenças desses dois mundos e nas intersecções, assim, como que autores aparecem também no trabalho. Ia comentar um pouco, né, também dessa... Somente no seu Instagram, né, nas suas fotos, elas estão, na maior parte das suas pinturas, elas estão muitas acompanhadas por textos, né? E os seus textos são extremamente... Eles não são descritivos objetivamente, eles são uma espécie de descrição mais subjetiva, mais dialética ali com a obra. E aí eu queria também que... Já estou atravessando as perguntas da Alcina aqui, viu, Alcina? Começo a me empolgar a falar de arte, já não deixo mais sem perguntar nada. Não, é o que você pensa, eu tenho várias perguntas aqui. Porque é que ela falou isso também dessa transcendência, né, do gênero que não se limita. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, como você vê a relação da palavra com a tua obra visual, né? Porque eu acho, lendo alguns dos seus textos que acompanham tuas pinturas, eu achei que eles muito se complementam. E aí queria saber você tem essa aspiração de escrever trabalho meramente escrito ou algum tipo de trabalho mais ali híbrido, né, de ilustrar sua própria discursividade? Como que você vê essa relação entre palavra e imagem? Que a palavra não deixa de ser uma imagem também. Sim. Não, isso é um campo super amplo, né? Assim, tem artistas que trabalham diretamente na palavra como imagem, e eu tenho tentado chegar perto disso, porque acho que uma coisa positiva, eu tenho muitas críticas ao Instagram, né? E esse meio de trabalho, né? Porque pra mim acaba que é isso, é uma ferramenta de trabalho. Mas uma coisa legal que ela permitiu é leituras como a sua, assim, fico muito feliz de saber disso, porque... ter esse espaço, né, de apresentar uma imagem e seguir com uma legenda me fez entrar mais conscientemente nesse processo, assim. Então, por exemplo, quando eu penso em apresentar um trabalho ali no Instagram, eu tiro um momento para escrever sobre aquilo, e acabou que era também um espaço que eu estava entendendo como um espaço de escrita que poderia funcionar à parte, mas que eu gostaria que complementasse aquela imagem, né? Porque eu fico pensando, eu tenho essa relação com a palavra e com a poesia, e aí eu fiquei pensando que talvez esse fosse um início de tentar acessar a mesma coisa, só que uma linguagem diferente, né? Um experimento ali que você está fazendo, Sim, e foi legal porque eu comecei a ter vários feedbacks também sobre isso, né? Falando sobre o texto, e aí eu revisito esses escritos também para entender mais sobre o trabalho, então são coisas que vão se alimentando. E hoje em dia eu faço parte de um grupo de estudo de poesia, e acho que isso começou a dar força para essa coragem, assim, de colocar a palavra no mundo como palavra mesmo. E tenho vontade de escrever, assim, por exemplo, publicar livro de poesia e tudo, mas é engraçado porque, por exemplo, quando eu penso no meu trabalho estritamente escrito, eu tenho dificuldade de pensar pensar imagens para ele, assim, né? Esse jogo de ilustração, para mim, é complexo, né? Porque já é muito difícil trabalhar com um, trabalhar com outro, e aí esse jogo, assim, de espelho, de ilustração, nossa, é tanta possibilidade que às vezes eu fico pensando assim, nossa, se eu fosse publicar um livro, eu não queria nunca fazer a capa, por exemplo, sabe, assim, eu quero que alguém faça pra mim. Certo. Então acho que essas coisas estão crescendo individualmente, mas
eu fico às vezes nessa angústia de pensar assim, nossa, por que eu não trago mais a palavra como imagem, né? Por que isso não está aparecendo? E aí eu acho que naturalmente vai acontecendo, assim. Eu tenho me aproximado mais de artistas que trabalham com a palavra e tentando sair da pintura também, né? Pensando em outros mediums, assim, né? Para trabalhar. E eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. Sim, porque eu acho que é muito promissor o que aparece ali pelo Instagram, mesmo com as limitações dele e tudo mais. Né? Que bom. Tem uma postagem sua que você traz até sobre a transitoriedade do tempo, né, Nina? Que eu estava até tentando localizar aqui, porque achei tão poético esse texto que você escreveu, tão forte, né? Que é um pouco disso que você está trazendo, né? Essa questão do tempo, o tempo da arte, né? O tempo de você olhar, de você se enxergar, né? De você crescer dentro, né? Dela e como que você consegue transmitir tudo isso, né? E me fala uma coisa, Nina, como que você... Quando que você falou assim, olha, agora é o momento... É o tempo de eu mostrar minha arte para outros interlocutores, né? Agora eu consigo sair desse campo de falar só entre os artistas, né? Que deve ser muito comum, né? E agora eu vou mostrar para o público. Como que foi o momento aí? Nossa, boa pergunta, porque é muito fácil, né? Ficar numa bolha. E sim, e é difícil furar a bolha também, né? Exato, sim. Continua sendo, porque... essa vivência, né, com a arte, toda essa discussão, ela é muito excludente, de fato, né? Assim, e eu acho que, nesse sentido, as redes sociais ajudam. De você chegar em pessoas assim que eu não saberia como chegar, assim, eu acho que os aparelhos culturais também ajudam. Eu fico pensando, por exemplo, que com essa exposição do MAC, o que me deixa muito feliz é poder ter um acesso diferente do que se fosse uma exposição numa galeria particular, né? E o museu ali tem escolas que vão visitar, tá na frente do parque, né? Tem uma estrutura super linda. Então eu acho que tem esse lugar da exposição que me interessa muito mais pelo contato assim, com o público, né? Que eu acho que dá sentido para o trabalho. Mas eu acho que isso, talvez essa vontade venha desse entendimento que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, assim, de que não faz sentido, acho que, você encarar esse ofício, né, assim, essa profissão de ser artista hoje em dia, se não for para chegar nas pessoas onde isso não chega, né? E aí, ao mesmo tempo que eu sinto que isso também assim, tem a ver com esse início de carreira, né? Tentar construir uma rede e uma validação dentro do meio da arte, e isso faz com que você se aproxime de outros artistas e você de alguma forma construa essa bolha também. Eu sinto que é importante ao mesmo tempo ter essa consciência de chegar em outras pessoas e de fato abrir, assim, acessibilizar isso, mas não no sentido de subestimar o espectador, né? Sim. Porque eu acho que isso é uma questão também, assim, às vezes existe essa ideia de que, né, a gente vive num país com pouco acesso à cultura, etc. E aí, como que essas pessoas conseguem acessar esse tipo de conhecimento? Aí as pessoas vão lá e acham que as pessoas só gostam de coisas instagramáveis, por exemplo, né? Que aí entra a coisa das exposições imersivas. Sempre tem uma exposição, tem que ter um lugar pra gente tirar foto, pra falar que foi na exposição, assim. Eu vejo isso de uma forma bem crítica, porque eu acho que isso subestima a capacidade daquele espectador de estar fruindo de um contexto, assim, artístico, né? Mas, assim, eu não sei direito quando que isso surgiu, mas eu acho que é uma coisa que vem acompanhando todo esse processo, porque eu sou muito autocrítica e aí eu me questiono muito sobre, por exemplo, esse processo de precificar o trabalho. É um ponto que eu fiquei já muito em crise, porque chega uma hora que você vai entendendo para quem que eu quero vender, né? Onde que eu quero que esse trabalho circule, mas ao mesmo tempo eu tenho que pagar a conta, mas ao mesmo tempo, à medida que eu vou direcionando meu trabalho para esse tipo de mercado, para esse público específico, será que eu não estou me distanciando de um acesso maior, assim, outras pessoas que me procuram, que falam que quer teu trabalho? E então, eu não sei, eu acho que tem que ter aí um jogo, um equilíbrio para tentar ser o mais consciente possível nesse processo e procurar
essa acessibilização de outras formas, mas ao mesmo tempo cai naquela coisa que a gente estava conversando antes sobre essa culpa, né? Assim, entender que eu tô adentrando um sistema, né? Assim, e que eu sou responsável por parte do sistema, mas o sistema é muito maior que eu. E se eu quero uma construção assim, de uma carreira, né? De uma certa validação, eu quero conquistar um lugar nesse espaço, eu tenho que também aprender quais são as regras desse jogo, né? E jogar com elas da forma que eu melhor puder. Assim, eu acho que minha parte é essa, né? Mas me preocupa esse acesso e falar com pessoas que não são só do meio, né? Inclusive, outra coisa interessante é que muita gente chega até mim, às vezes vai no meu ateliê visitar, vai ver o meu trabalho e conversa comigo, e eu vejo as pessoas com muita insegurança para falar sobre o que elas sentiram, sobre o trabalho, e sempre começa com uma desculpa, assim, tipo, eu não entendo nada, mas eu senti isso, e eu fico assim sempre chocada, porque normalmente são as falas mais sinceras que eu tenho, sabe? Não tem muito artifício ali, não tem aqueles vícios, assim, desse mundo da arte. E eu sempre tento tranquilizar as pessoas falando assim, gente, mas assim, não existe isso, não sei falar sobre isso, sabe? O que me interessa sei lá, não quero que você me traga referências teóricas, assim, que pra mim a essência da coisa tá em que relação que você conseguiu fazer ali. Isso é a arte acontecendo, assim, o trabalho tá ali pra isso, né? E aí as pessoas ficam um pouco assim, mais tranquilas, mas eu vejo isso muito forte, eu tenho medo, assim, de entrar nesse mundo, essa ideia de que, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu não tenho bagagem suficiente para lidar com isso, elas falam como se fosse ofensivo. Isso é algo que está no imaginário nosso, né? A gente não entende de arte, não sei sobre a arte, né? Eu não gosto de ir em exposições porque eu não compreendo o que aquele artista está querendo dizer. E isso, a gente vai ter que desconstruir isso, né? E a gente desconstrói isso quando você acessa esses ambientes. E aí a gente vai conversar também um pouquinho a dificuldade de acessar esse tipo de obra de arte, né? Esse tipo de arte. Porque como o Jean falou, a música, o próprio cinema, né? É mais essa questão de massa, né? E aí você falando, você falou várias coisas e eu tô aqui pensando, né? Tô aqui tentando formular tanta coisa, né? Mas você falou sobre essa questão de que quando a pessoa vê a sua obra como vem de dentro, né? Sem os vícios, né? E aí me lembrou duas situações, né? Uma é da Andréa Del Fuego, que a gente leu o livro dela, A Pediatra. E nós fizemos o podcast com ela e aí nós falamos, então, Andréa, nós vimos a sua personagem assim e descrevemos ela. Puxa, vocês viram assim? Que coisa! Eu não tinha visto assim. Então, essa diversidade, né, de olhares, né, e de leituras. E o outro, né, foi o podcast também que nós fizemos com o Cid de Oliveira, sobre a vida, né, na arte da viola e do violeiro. E dentre os temas que nós discutimos, a gente falava justamente sobre essa necessidade que o violeiro civil, ou ele tocava as músicas de raiz, ou se ele queria entrar nessa indústria cultural, ele então tinha que se aproximar das músicas sertanejas. E tem depoimentos de músicos famosos falando isso. Olha, eu até queria tocar, né, a música de viola de raiz, mas para eu poder vender, eu tive que ressignificar, me adaptar, né? Então eu fico pensando pro artista, né, como que é isso? Que conflito que é esse? Né? Porque como você falou, eu tenho conta para pagar, né? Então eu tenho que viver da minha arte, eu tenho que vender a minha arte também, né? E como que é esse conflito, né? Dificílimo isso, né? Nossa, é um dilema, é um super dilema, porque acho que também, talvez especialmente por eu não ter vindo assim desse meio, tudo foi uma descoberta, né? E aí eu tenho me pautado muito nos meus amigos artistas, assim, que têm mais tempo de carreira. Mas é um processo de desconstrução interno também para algumas questões, por exemplo, né, de novo, voltando na parte de precificar o trabalho, né? Como que você coloca um valor monetário, assim, num trabalho desses? E também
assim, o mundo da arte tem muito dinheiro, né, gente? Assim, é muita especulação. É dinheiro, assim, num nível assustador, às vezes, pra mim, né? E aí comecei a pensar... Você entra naquele dilema, assim, de nossa, mas eu tô desvalorizando meu trabalho se eu cobrar X, mas ao mesmo tempo, Tô assim... super valorizando se eu cobrar Y. Não vendo, né? né? Se colocar o preço que eu acho que ele não vale. vendo. Não vendo, então, assim, só um público muito restrito que vai ter acesso a isso, né? E isso, não sei se é ingenuidade minha, mas também é uma coisa que eu penso. E aí, eu acho que existem muitas formas de ser artista, né? Assim, a forma que eu escolhi é que é uma forma bem tradicional, assim, de, né, fazer faculdade, entrar numa galeria, tal, construir uma carreira a partir de todo esse meio, assim, mas é uma escolha, né? Eu acho que isso que é importante, assim, a partir do momento que eu entendi que é uma escolha, eu comecei, e isso foi uma coisa razoavelmente recente, que foi, quero me profissionalizar nisso. Não é sobre ser artista ou não, eu quero ser uma profissional artista, assim, eu quero trabalhar com esse meio. A partir disso, o que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas para eu chegar no lugar que eu quero chegar? Então, assim, é uma visão bem específica, né? Quero entrar numa galeria, quero expor em tal lugar. Isso faz com que você saiba também até onde você consegue ir, assim, né? Até onde você topa ir, né? Porque tem pessoas que vão falar assim, não, sou completamente contra isso, eu não quero lidar com esse mercado, porque ele é extremamente complexo e complicado, vou trabalhar de outras formas. A pessoa não é menos artista por isso, assim, né? Sim. Mas é uma escolha que tem que ser feita, inclusive, assim, diariamente, né? Porque eu fico pensando que não acaba aí também, né? Do tipo assim, entrei numa galeria, tô expondo e tal lugar, assim. Eu fico pensando que conforme você vai ganhando mais espaço, mais responsabilidade, assim, também de alguma forma. Eu fico pensando que eu não quero sentir que essas escolhas me limitem, assim, no sentido de que é muito fácil você ir chegando num estereótipo de artista e você ir se acomodando em alguns lugares. Para mim, acho que é importante continuar fazendo essas perguntas, assim, né? De onde meu trabalho está chegando? Será que eu ainda estou fazendo o que eu quero ou estou atendendo uma demanda de mercado, né? Então, olha que conflito isso, meu Deus. Mas é muito sério mesmo. Muito conflitante, Sim, né? Sim. E expor em galerias é uma porta de entrada, assim... Com certeza. Mais tranquila, não sei se... Sim, acho que exposição no geral, né, assim, é sempre bom. Eu acho que a parte mais legal é que acaba nutrindo a gente como artista, assim, porque se o trabalho não chega, né, pro outro, eu acho que perde o sentido. Então, toda vez que tem uma exposição, você fala assim, nossa, agora eu quero produzir mais, né? Porque parece que tem uma desova ali, e aí você consegue ter resposta das pessoas, né, tem uma certa visibilidade. Mas pensando nesse caminho estratégico de carreira, hoje em dia, assim, pelo menos, né, pelo que eu tenho, né, falando da minha experiência pessoal, né, em torno desse pensamento, assim, que eu fui entendendo de como chegar em determinados lugares, você tem que construir um currículo, né? Assim, então, perguntam, você tem exposição individual? Que galerias que você já esteve, né? Você tem que estar o tempo inteiro expondo. O que também, às vezes, é um pouco contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que expor muito, você tem que pagar a conta e você tem que ter tempo de produzir. Às vezes, eu acho que, assim, talvez muito grande parte dos artistas que eu conheço não vivem do próprio trabalho. Então, tem que ter um emprego ali que dá uma segurança, produz nas horas vagas, e aí, ao mesmo tempo, você tem que ter um corpo para expor, porque não adianta, assim, às vezes você fica tanto nessa pira da exposição, que dá um esvaziamento também, né? A gente precisa do ócio, né? Exato. Porque senão, né, como o sistema capitalista entende que a gente não tem que ter prazo de descanso, né? Como é alienante mesmo esse trabalho assalariado que a gente está envolvido, né? E como que quando vem essa questão da arte, que você precisa desse momento artístico, né? Você precisa desse momento de se encontrar, né? E como que a gente consegue produzir tanto assim, sabe? Não, mas eu acho que esse é o dilema central para mim, talvez. É o dilema central. Porque, essencialmente falando, são coisas quase opostas, assim, né? Sim. Tem esse todo mercado e esse sistema que a gente vive.
e você está trabalhando com subjetividade, né? E aí, como que você tira dinheiro disso? Você tem que precificar um negócio que às vezes tem um lugar para você muito íntimo, assim, difícil de colocar em palavras, colocar no mundo, etc. E aí é muito fácil, eu acho que, se perder, né, nesse percurso, assim, pensando eu mesma, assim, né, pensando que eu tenho pouco tempo de carreira, mas já me peguei querendo tanto ser aceita pelo meio, que chegou uma hora que eu não tinha vontade de pintar, não tinha vontade de produzir, de fazer nada, porque eu pensei, nossa, eu tô tanto querendo atender uma demanda externa, que eu fui perdendo, assim, por que eu faço isso, né? E é uma pergunta constante também, porque eu acho que tudo no mundo te implica a pensar no que é de fato necessário, assim, né? Do tipo, assim, você tem que fazer só o que for útil, né? E aí o ócio e a arte caem nesse lugar do que não é necessário. Talvez de fato, assim, né? Falando num contexto, sei lá, que a gente vive de tanta precarização, tanta miséria, me parece bastante mesquinho às vezes falar de arte, assim, né? Porque pensa, gente, as pessoas estão sem comer. E aí eu fico nessa crise, mas como assim eu tô ganhando dinheiro com arte, sabe, assim, como que eu tô, por que eu ainda tô aqui tentando fazer arte e às vezes dá aflição, gente, porque você vai assim numa conversa com o artista, você entra nesse mundo e parece tudo um pouco alienado às vezes, assim, né, do mundo, assim, como que você faz essa ponte entre o que tá acontecendo e toda essa discussão que às vezes é muito intelectual, assim, é muito pouco ativa, assim, nesse sentido de fato tá se inserindo no mundo de uma forma mais crítica, assim, né, não sei, e eu acho que dentro do meu trabalho, os temas que me interessam, que tem a ver com intimidade, com cotidiano, né, com silêncio, assim, com uma certa suspensão do tempo, isso também é super contradizente, né, pensando no mundo, porque a gente tem que estar, nossa, tem um roteiro assim muito claro do que você tem que fazer para você ser considerado um adulto assim, né, funcional e ativo e que produz. E aí, não, exato, o tempo inteiro você tem que estar produzindo alguma coisa, produzindo conteúdo, produzindo opinião, né, tem que estar tendo resultado. E aí também tem uma coisa que eu pensei numa fala sua, Jean, que é que a gente foca muito no produto final, né? Assim, é a obra que vai para o Instagram, a obra que vai para a exposição, e aí perde todo esse processo que está que é a maior parte do trabalho, né? Que é a parte da pesquisa, que é a parte da falha, assim, do trabalho que você fez quando você viu para quase nada, assim, o que você vai jogar fora, assim, o que você não quer olhar, a angústia. E aí, inclusive, esse tempo que você estava falando, Alcina, de um texto que eu coloquei recentemente no Instagram, né, que foi parte de um ensaio que eu encontrei numa Serrote, na revista Serrote, numa edição antiga, do Thomas Mann, que ele fala dessa transitoriedade do tempo, e foi um ensaio que eu encontrei que eu falei assim, nossa, senti um alívio, porque ele fala sobre essa diferença do tempo de quem cria para o tempo, assim, do mundo, né? É uma das minhas crises também, porque você lidar com arte, né? Você lidar com esse tempo interior, que pode ser muito individual, mas que eu acho que a priori, né, falando de pessoas talvez criativas, né, de pessoas que lidam com isso, é um tempo que está sempre em conflito com o tempo que nos é imposto, né, assim, então tentar entender assim, de forma prática, no meu cotidiano, na minha disciplina, como que eu faço essa mediação sem culpa, né, assim, sem culpa, como que eu faço os meus horários dentro disso, entendendo o meu trabalho, o meu lugar, sem me sentir mal por eu poder fazer meu próprio horário, por exemplo, né? Por eu poder ter um ateliê, por eu poder estar lidando com essas questões, é muito desafiador, assim. Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios de assumir que eu preciso ter esse tempo que é diferente e sustentar esse tempo, respeitar esse tempo, né? Porque sem ele, acho que aí eu começo a me perder nesse mercado e nessas demandas que são externas, e aí tudo que eu faço perde sentido, né? Porque se afasta, né? Exato, sim. E aí é difícil voltar. Tem
Estou sempre mencionando um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um texto, até fica para ler, que chama A Salvação do Belo, né? E ele está falando um pouco sobre essa relação entre o tempo, no modo de produção capitalista, e esse tempo subjetivo. E ele toma essa questão a partir, né, da exploração da ideia de arte e do belo na arte. E aí ele fala, né, a arte ela demanda uma temporalidade que é completamente o contrário da temporalidade do mundo onde a nossa experiência se desenrola, né? Porque ela necessita justamente o embate ali com a obra e a fruição dela, algo que leva à reflexão, né? Então é algo sempre que é lento, não só por parte do espectador, que tem que ter esse tempo de fruição, mas por parte de quem também produz, e, né, não é nada instantâneo. E aí ele sempre está comparando isso justamente com a nossa experiência da imagem no nosso tempo, por exemplo, no caso do Instagram mesmo. Sim. Que é tudo, por isso que você falou, as pessoas às vezes não leem uma descrição de uma foto, porque elas visualizam ali e tudo é muito rapidamente, né? Então ele fala, o primeiro capítulo desse livro chama O Liso, inclusive, que é uma categoria de análise dele, que é o liso da tela. E aí ele também vai pegar e falar do Jeff Koons, por exemplo, como o tipo de artista que faz obras que são interessantes, e o adjetivo interessante é uma coisa muito vazia para ele, né? Então as pessoas vão diante lá aquelas grandes estátuas lisas do Jeff Koons e não tem muito ali o que dialogar com aquele objeto, né? Então ele vai falando assim, são dois tempos sobrepostos, e o da arte é completamente avesso a esse. Sim. Então por isso que ela guarda nela, né, uma maneira de experiência da temporalidade que está sempre em oposição e que inclusive pode ser ponto de crítica e resistência. Sim. Em relação a esse tempo da produção capitalista que é para ontem, onde as coisas têm um valor que é meramente transitório, né? Tudo líquido, para a gente usar outra metáfora famosa aí nas ciências sociais, né? E não permanecem. Né? E a arte é justamente o inverso disso. Então, ela mostra a possibilidade efetiva de uma outra temporalidade quando a nossa experiência cotidiana da simultaneidade, né? Da presença imediata do quem está no Japão ou aqui, né? Proporcionada pelas tecnologias, aponta numa direção contrária. Então essa é uma referência que me veio quando vocês falavam. E vocês falavam que eu também tô pirando aqui, assim, tá batendo no microfone. Porque outra ideia muito interessante também que você fala desse dilema que eu acho que também todo mundo que trabalha um pouco com a vida acadêmica sente, no sentido de pensar, poxa, eu tô aqui estudando, sei lá, a teoria dos números em Frege, né? E você fala, cara, mas tem gente passando fome, velho. Eu tô publicando artigo e falando sobre coisas completamente avessas e alheias ao mundo, né? E aí a tua ideia, né, da arte. Aí eu lembrei que tem um texto do Schiller, do Friedrich Schiller, são as cartas sobre a educação estética do homem. E ele tem uma das sessões logo no começo do texto que ele pede desculpa. Ele fala, eu sei que, né, o mundo tem tantos desafios, tantos problemas, e parece que aqui eu vim agora para falar de arte, né? Eu estou alheio, papá. Só que qual é o ponto, né, do texto dele, que me parece ser a questão que a gente falou no comecinho sobre a importância, né, da arte. Isso está no fundamento da nossa vida. Essa liberdade que a arte proporciona, ela é uma coisa muito cara ao humano. Então a gente vê ali a palavra liberdade sendo usada das maneiras mais bizonhas, inclusive a gente vê hoje no nosso cenário político a liberdade, né? Quando na verdade essa liberdade ela parece se manifestar um pouquinho na nossa atividade produtiva, que é livre, criativa, que é muito humana, né? A possibilidade que eu tenho de pegar um material e determiná-lo de uma maneira muito peculiar que a natureza não o fez. Né? Humanos podem fazer isso. Então quer dizer, talvez aqui na arte a gente tenha a maneira mais plena de expressão de liberdade que não se dá no mundo concreto, real. Então ela está sempre trazendo esse ponto, então não me parece ser nem um pouco alheio ao mundo. O problema é que é muito mais enraizado, né, nos problemas dele. Né? Então se os artistas não fazem isso, eu acho que tudo seria muito pior. Né? Pegando outro mote famoso, né? Sem a arte a vida não teria sentido. Porque por mais que o mundo seja avesso, contrário à nossa... Sim, a gente conseguir realizar as nossas potencialidades humanas, a arte sempre permanece um ponto de resistência. Sim. Mesmo quando se tenta suprimi-la, ela até é capaz de fazer algo que se serve dos elementos reais do mundo tal como ele está dado, mas o desafia. Sim. Né? Então ela tem essa coisa de... Ela pode estar dentro até de uma ordem, né? Pensando aqui na produção de uma obra no regime totalitário. Ela ainda pode aceitar as exigências que são colocadas por esse regime
e ainda contestá-lo, sem que o próprio sistema, inclusive, perceba a contestação. Né? Então a arte está sempre apontando para o além, né, para a possibilidade do mundo ser outro. Enfim, viajei aqui, mas é porque a culpa é de vocês, não é minha. A culpa é sempre dos outros. Não, mas é maravilhoso, eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Inclusive, eu fiquei pensando como que a gente cai muito, né, nessa armadilha, né, que é de pensar, tem gente passando fome, nossa, porque é arte, né? Assim, parece uma coisa superficial e fútil, mas eu acho que isso é fruto da gente estar tão inserido nessa mentalidade. Da arte como entretenimento. Exato, sim, que é super neoliberal, né? Enfim, e que tem a ver com o que a gente está vivendo aqui no Brasil também, né? Especificamente, assim, parece de fato descartável, né? Mas eu fico pensando que a arte como resistência, ela nunca deixou de existir, né? Assim, e eu acho que é importante sustentar isso também, né? Falar que a gente não precisa, assim, né? Porque não necessariamente são coisas opostas, assim, né? Porque a arte, sendo que tem gente passando fome, assim, parece que, de novo, a gente tá caindo bem na armadilha do sistema de achar que tem ali os culpados, né? Que não são os culpados, assim, né? Se for para apontar culpados, que a gente aponte os culpados. Exato, assim, acho que é muito mais pensar na arte como uma ferramenta, assim, imortal, né, que e super poderosa, e que é isso, né, como você falou, é um dos primeiros lugares a serem atacados, né, quando a gente entra nesses regimes aí totalitários e perversos, não é à toa, né, assim, de todas as formas de arte, inclusive, e o fato de incomodar tanto, né, que faz com que isso aconteça. E é uma coisa que me policio também, porque eu fico pensando que às vezes para mim é difícil de entender como não dar esse braço a torcer, assim, né? De pensar que é isso, o problema é muito mais estrutural, né? É muito maior do que eu como indivíduo, assim, do que uma classe artística X, Y, Z, assim. E essa coisa que você falou do instantâneo, né? Do Instagram, desse tempo diferente, entra também nessa coisa que a gente estava falando sobre esse acesso, né, assim, das pessoas de fruir, né, e isso é também estrutural, né, assim, o fato, hoje em dia acho que é mais difícil, porque de fato, assim, redes sociais, Instagram, tudo está atrapalhando muito, eu acho, né? A concentração, nosso tempo de disposição para estar ali em contato com imagens, né? Porque a gente é muito sobrecarregado. Então, até me chamou a atenção você falar de ler os textos, né, do Instagram, porque eu fico pensando também... eu sei que a maioria não vai ler o que eu estou escrevendo aqui, mas é um espaço que eu quero usar dessa forma, né? Assim, eu quero que possa ter uma pausa aqui para ler, e isso já é uma ferramenta de alguma forma, né? É importante. Mas eu acho também bem preocupante, assim, pensando como que a gente tem lidado com o tempo cada vez mais, assim, né? Talvez isso aponte para uma necessidade cada vez ainda maior desse contato com a arte até, né? Assim, porque é uma coisa que Gente, eu ouço pessoas falando, jovens, assim, dessa nova geração, falando que minha sobrinha, inclusive, não consegue ver um filme, porque o filme tem 2 horas de duração. Imagina só. E aí, como é que você... Que corpo é esse, né? Assim, pra ir se colocar em contato, assim, por uma coisa que pede por um outro tipo de olhar, de concentração, de disposição, de presença, né? Esse é o tema desse texto do Byung-Chul Han. Ele está falando justamente disso, né? De como dessa coisa ritualística da relação com o tempo, do tempo da experiência humana, isso está dissolvido nessa... As pessoas não vão escutar uma música... A música tem quase que virar um jingle, né? Ela não pode... É só ver a música pop dessa que é mais consumida, ela tem 3 minutos. Sim, e é um super estímulo Imagina constante, assim. ouvir um clássico, uma sinfonia, um classicão do rock progressivo. Não tem... essa música é muito longa, o filme é muito longo, né? A mensagem tem que ser rápida, para ser absorvida rapidamente, descartada, e uma nova tomar o lugar dela. Essa sucessão maluca de novidades, né? Aí acho que é um pouco também no que você já falou um pouquinho, né, Nina, que são até essas exposições, né, que a gente está vendo, essas super exposições, né, e que você até já se posicionou, né, e que a gente ouve os dois lados, né.
Há pessoas que falam que essas exposições imersivas, sensoriais, né, elas aproximam as pessoas da arte, porque então, bom, eu não entendo de arte, mas eu vou lá sentir, né, Michelangelo, Picasso, né, eu vou estar envolvido, né, entre luzes e sons e poder passear pelas obras, né? Então aproximaria a pessoa da arte, ela até se interessaria em buscar as artes de uma outra forma, né, e aprofundar. E o outro lado, que é essa questão bem de merchandising mesmo, né, de trazer essa questão do espetáculo, né, simplesmente, né, de você estar ali, de fazer as fotos para colocar no Instagram. Hashtag né? eu fui. Exato, né? E aí, puxa, eu fui, esteve lá, olha, né? E de repente você tá ali na orelha do Van Gogh, enfim, né? E o cara tá com a orelha cortada, você tá ali na orelha, né? Enfim, bom. Então, assim, como que isso vem, né, Nina? Como que a gente entende isso e por que essas empresas, esses bancos, né, essas joalherias, eles patrocinam, né, essas grandes obras? Então, assim, dá uma sensação de que essas superpotências aí, elas estão muito preocupadas com a arte, né? E se você for olhar, que você também já comentou, né? Se você for olhar quem acessa esse tipo de obra, porque é caríssimo você entrar, né? Sim. Então, você está falando o quê? De jornalistas, talvez, assim, mais especializados, você está falando dos críticos de arte, você está falando dos influenciadores, né? Então fica bem mercadológico mesmo, né? Sim. Nossa, é uma questão delicada, né? Porque quando eu penso nisso, eu fico pensando, nossa, será que eu sou muito conservadora? Será que eu tô sendo muito unilateral, né? Porque já ouvi também pessoas falando, né, que assim, não, mas é uma forma super válida, né, de você trazer as pessoas, que é uma experiência e tal. E tem artistas que trabalham com imersão, mas o trabalho ele é imersivo por si só. É diferente de fazer uma reprodução, né, de você trazer esses artistas que são super famosos, mas que ir para um lugar assim como São Paulo, por exemplo, que importa mais o nome do que o trabalho, né? Importa, nossa, eu fui no Van Gogh, no Michelangelo, no Picasso. Quando você foi numa projeção assim, de um trabalho, né? Por mais que a projeção seja detalhada, né? Sim, sim. Eu acho que, eu não sei, assim, talvez eu tenha que ir em alguma para eu entender direito, porque eu nunca fui. Mas o que eu acho que mais vale pensar é em quem está propondo, né, esse tipo de exposição. Quais são esses lugares, assim, porque é assustador você pensar nos números, né, assim, no valor do ingresso, que é sempre caríssimo. É quando os você lugares onde ocorrem não são nas periferias. Shopping, né? Sim, é sempre em shopping, pois é, que público que você está atingindo, E mas... não é qualquer shopping, não. É shopping Morumbi. Não é lá no Diadema, não. Não, exato. Então, existe uma proposta, parece, em uma visão bem específica sobre qual é a intenção disso, né? Então, sim. Eu acho perverso nesse sentido de você ficar falando que você está trazendo a arte, assim, para as pessoas, cobrar ingresso do jeito que é, e você ter uns números absurdos de visitação nesses lugares, né? Sim. Que batem, assim, disparado de visitação de museus, por exemplo, né? Museus têm entrada gratuita, que tem acervos importantíssimos, que às vezes tem os originais de alguns trabalhos que aparecem lá, e as pessoas não vão. Então, assim, é muito mais uma questão de cultura, de hábito, né? Do que, de fato, de... Às vezes eu sinto que, claro que a gente pode falar de um acesso, tem muitas camadas, né? Não é o fato de só estar com a porta aberta, né? Que a pessoa acessa, mas eu acho que talvez seja válido, mas não do jeito que acontece, assim, eu sou bastante crítica nesse sentido de que é muito fácil, assim, parece, de pensar, nossa, olha que legal, né? Assim, tô na orelha do Van Gogh, assim, vem aqui no shopping fazer alguma coisa, tô trazendo minha família e todo mundo se diverte, parece que é um super estímulo, né? E aí parece tudo lindo, mas aí você sai e você esqueceu de tudo, porque é isso, você viveu, não sei o que, na verdade. Lembrei daquela, que eu acho que é do Courbet,
sabe, famosa, de uma genitália feminina. Quero ver fazer uma imersiva. Exato, não vai vender, né? Porque vai ter um pensamento. Sim. Porque a obra causa. Acho que é do Courbet, né? Não lembro, uma coisa sobre a origem do mundo, não lembro o nome da tela dele. Então, aí você vê, né? Vários. Não, então, não vai ter, né? Porque a Aurélia do Van Gogh, beleza, mas ali, pera lá. E são sempre esses nomes, são muito populares, Sim, né? Sim. Eles viraram marcas, Vira né? marca, assim. Van Gogh, Picasso. E é isso. Eu também não fui ainda nessas exposições imersivas, né? Porque é muito mais imersivo, como você falou, que é muito mais interessante, é quando um artista faz intencionalmente uma instalação. Sim. Né? E aí você tem ali uma outra dimensão, né? Sim. Aí eu acho que é muito mais honesto enquanto trabalho do que isso que, claro, é só um fisgador de dinheiro. Sim. Né? Você vai ver lá uma imersiva de um impressionista, de um Monet, que está lá tudo chapado, né? Por mais que possa ser zilhões de pixels e mostrando... Você não vai ver ali camada de tinta na tela. Pois é. Nada vai substituir essa experiência da tela. E é a reprodução da tela, né? É a reprodução do que você já vê na tela, só que não... Enfim, também posso estar sendo conservador, e olha que uma coisa que eu não sou dessa vida, mas nesse caso eu acabo sendo um pouquinho também. Nina, tem uma coisinha, voltando a falar um pouquinho do seu trabalho, dos trabalhos especificamente, eu vi que você tem alguns autorretratos também. E aí eu queria falar um pouquinho sobre autorretrato, porque assim, eu acho uma coisa que né? Que desafio é esse de se ver de um certo modo e se materializar de uma maneira que não mudará mais, né? Porque você ali materializou a tua visão de si naquele momento. Né? Então, como que é essa experiência da pintura do autorretrato? Né? Como é lidar com esse... Né? Porque o nosso eu é esse fluxo temporal, os nossos vários eus, mas ali quando você opta por fazer a sua representação, algum flash desse seu eu foi separado do fluxo e colocado ali. Então, como que é essa experiência do ponto de vista, né, subjetivo da criação, da escolha de vou fazer um autorretrato? E essa é uma questão. E a outra tem a ver com a técnica de fazer isso. Quando você faz um autorretrato, você pega uma foto sua, você se vê no espelho, ou a Nina que está pintada é uma Nina da sua visão de si, da sua autoimagem? Nossa, eu gosto muito de autorretrato, né? Isso é um campo, assim, que tem uma certa tradição dentro das artes, né? E eu acho que eu faço autorretrato, assim, já há muito tempo, assim, bem intuitivamente mesmo. E, assim, meu trabalho inteiro, quase inteiro, assim, normalmente eu uso referências fotográficas. Normalmente são fotos minhas, que eu, enfim, tiro do meu cotidiano, ou de pessoas que eu conheço, amigos, que eu sinto que tem alguma coisa ali que eu quero, daquela imagem que eu quero trabalhar, que eu quero explorar, e aí eu pego a imagem e tal, redimensiono ela e trabalho em cima da foto, né? Então tem muitos, talvez principalmente na pintura, os autorretratos que eu fiz são a partir de foto, mas mais por uma facilidade, assim, de eu conseguir reproduzir alguma configuração corporal que eu quero específica, né? Assim, que seria difícil se eu estivesse na frente de um espelho. Mas aí, eu tive uma experiência muito boa durante a faculdade com esse mesmo professor que eu falei antes, né? Qual que é o nome do professor? Nem se pergunta o nome dos professores. Professores, nome dele. Professores univos, Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli. Ele é um professor da UFMG, assim, tem já um bom tempo ali de docência e foi super importante na minha trajetória. Eu tive um ano ali que eu fui monitora dele, aprendi muito. E tem uma aula dele específica, porque ele tinha um roteiro, né, já pronto de aulas, cada um com uma proposta, que eu lembro que quando eu entendi, assim, estando do outro lado, porque eu fiz a aula, fiz essa disciplina com ele, e depois eu virei monitora e comecei a ver de uma outra perspectiva a proposta da aula, né? Tinha uma aula dele que um dia eu fiquei assim emocionada, eu chorei assistindo de fora, que tinha a ver com autorretrato. Era uma aula, uma das últimas da disciplina, que tinha uma proposta física, assim, corporal, tinha todo um processo, mas no final, cada pessoa, assim, em cima de um papel de tamanho real, né, um papel que a gente colava vários papéis no chão, a pessoa tinha que fazer um autorretrato. Numa escala, assim, imensa, né? Com o tamanho do próprio corpo, né? E isso era completamente livre, assim, sem espelho, sem nada. E aí, sim, era a partir de uma
do que você quisesse, né? Uma construção que você tinha de si, e aí vinham imagens abstratas, vinham de tudo, assim. Mas a partir disso, assim, nessa época eu já fazia autorretrato, às vezes até sem pensar muito do porquê, acho que era mais uma necessidade, assim, bem intuitiva mesmo, de talvez querer entender qualquer coisa, de querer viver qualquer coisa, porque é uma coisa que ficou muito clara também nesse processo dessa aula, é o processo de fazer autorretrato, né? O processo já é o trabalho em si, e isso era bastante emocionante de ver depois o resultado, né? Porque as pessoas estavam diante da própria imagem que tinham de si, assim, de alguma forma, e por causa da dimensão desse desenho, você tinha um atravessamento muito forte, assim, do que tinha sido todo aquele momento, e depois a gente tirava foto com as pessoas estendendo o desenho, né? E aí eu comecei a pensar na potência, né, de você não retratar qualquer outra pessoa, mas si mesmo. E a partir disso eu já fiz essa experiência também de dar uma oficina de autorretrato em escola pública, que aí é uma questão delicadíssima também, porque fica muito evidente baixa autoestima, né, das crianças, assim, uma dificuldade imensa de se encarar, assim, de encarar como elas se veem. E também dando aula de desenho depois, eu lembro que as aulas de autorretrato eram sempre as mais intensas emocionalmente, né, falando. E eu comecei a pensar nisso como essa superpotência, que às vezes eu nem quero... É um lugar que eu sinto mais liberdade, assim, às vezes eu não sei o que eu quero daquilo. E então tem os autorretratos, assim, que são mais desse lugar de explorar essa figura do artista, né, esse artista, inclusive, aí entra mais em relação com essa tradição, né, os pintores que se pintam pintando. Essa coisa meio metalinguística. Mas é uma coisa que eu tenho pra mim também, assim, momentos que eu sinto que alguma coisa me escapa de mim, aí sim eu sento na frente de um espelho e normalmente eu não pinto, eu desenho, porque é mais rápido, né? Certo. E aí tem essa lida com o espelho, ela é um pouco mais difícil do que você lidar com uma imagem que já é bidimensional, no caso de uma foto, né? Porque aí tem o movimento, tem a luz que muda, tem um outro tempo, assim, sua configuração corporal é outra, e acaba que, pelo menos pra mim, assim, o resultado acaba tendo umas nuances diferentes, que é muito interessante, mas tenho me interessado nos meus autorretratos, assim, ultimamente, em pensar, porque talvez seja mais interessante para algumas questões específicas que eu tenho tentado explorar, assim, na figura da mulher, por exemplo, questões muito íntimas minhas dessa relação com essa imagem da mulher, com esses arquétipos e com histórias familiares também, uma coisa um pouco até um resgate ancestral. É muito mais fácil para mim lidar com a minha imagem do que eu tentar personificar isso com outras pessoas, né? Assim, eu não sou uma pessoa... Eu conheço pessoas, por exemplo, artistas que produzem a foto para pintar. E aí chamam amigos, chamam modelos, tal, para produzir essa cena, né? Eu não faço isso. Então eu percebi que lidar com a minha própria imagem seria um lugar de eu poder também incorporar coisas que me interessam, que eu estou a fim de desafiar, de entender, de entrar em contato, né? Mais liberdade para explorar por ser você mesma, né? Você Exato, tá explorando uma outra Sim, coisa, né? Porque às vezes as pessoas, por eu pintar muitas vezes, a maioria das vezes pessoas que eu conheço, existe às vezes até uma curiosidade, assim, o interesse das pessoas se verem reconhecidas, assim, e às vezes é meu interesse, às vezes não é, às vezes eu só tô querendo aquela imagem e não a pessoa em si, né? Agora, quando eu tô trabalhando comigo, eu tenho essa liberdade de, assim, tá, eu quero, talvez seja interessante pra mim ter uma semelhança, mas não é isso, assim. Não é o que eu tô procurando. Não, eu tô interessada no que eu vou enxergar depois dessa imagem, nesse processo, assim, o que eu tô querendo investigar, como que eu sou atravessada durante o processo de feitura por essas questões, e aí entra uma coisa que é bem íntima, particular mesmo, né? Uma coisa que eu tô querendo pra mim, ou então que eu tô querendo externalizar pro mundo, né? Entender como que as pessoas acessam isso também, porque às vezes eu ouço muito sobre um certo discurso narcisista, né, que tem nessa coisa do autorretrato e do artista, assim, mas eu acho que é um lugar que sempre vai ser muito potente, assim, né, você poder falar da própria imagem, assim, isso pode ser um lugar infinito, né, assim, de possibilidades. A fotografia às vezes tem essa coisa mais narcísica, né, porque por ela ser essa apreensão mais realista, né, agora, quando você fala assim, o que eu acho muito legal, os próprios autorretratos do Van Gogh, por exemplo, você vê que tem essa
há uma experimentação com ele mesmo. Então me parece absolutamente honesto, inclusive, do que você faz, né? De toma a si mesmo como objeto de... Que é o que a gente faz na reflexão, né? Só que ali é uma reflexão onde o seu duplo está materializado, sim, né? Você tá diante dele. Eu acho que talvez a crise seja essa, né? Porque está ali materializado, as pessoas podem ver, mas assim, de alguma forma, muitas pessoas fazem isso, né? De outras formas, assim, e eu acho que é um exercício bem grande de vulnerabilidade, sem dúvida. Verdade, né? Assim, então, eu sempre acho muito intenso ver autorretratos, assim, porque eu fico pensando no tanto que aquilo carrega, assim, de uma até de idealização ou de disponibilidade, assim, né, física e nos autorretratos, por exemplo, do Van Gogh, então até do Gauguin que eu vi agora recentemente. Não, então, gente, são muito intensos, assim, tem uma coisa do olhar, né, tem uma coisa de você pensar como que aquela figura, assim, de alguma forma está por trás de tudo aquilo também, né? Assim, essa relação de espelho, assim, direto, né? Desse duplo, ela tem muita coisa. Eu também acho muito né? bonito. Você falou da foto, né, Nina? O Jean falou também. E me lembrou, nós fomos no MASP semana passada. Semana passada, né, Maura? E o tempo passa tão rápido aí, a questão do tempo, né? E felizmente, né, os museus têm aberto as portas para essa visão decolonial, né? E isso é algo muito positivo. E no MASP, claro, também tem essa pluralidade toda de olhares, de obras de arte, né? E me chamou muito a atenção das fotos da Sofia Borges, né? Que o que ela faz, o que ela fez, né? Melhor dizendo, nessa obra. Ela fotografou por diversos ângulos a escultura da bailarina de 14 anos lá do Degas, né? Que foi romantizada, sempre foi, né? E que deixou de lado, historicamente, o sofrimento dessas meninas, né? Que trabalhavam naquelas casas de luxo, que foram prostituídas e que simplesmente foram trazidas como algo de bibelô, alguma coisa assim. E ela fotografa a obra por diversos ângulos, mostrando uma realidade que não é de sonhos. Né? Então ela consegue trazer na fotografia esse outro olhar sobre a obra dele, né? E ela faz um paralelo com as mulheres de hoje que são tão vitimizadas, né, que foram também durante a pandemia, né, os casos de feminicídio, etc. e tal, traz até um recorte racial. Então ela abrange de uma outra forma essa menina de 14 anos, essa bailarina de 14 anos, né? Ela problematiza até a própria posição do Degas, né? Que era uma pessoa que tinha acesso livre, né? Que tinha dinheiro, que podia transitar, e até faz uma releitura das obras, né, de arte dele, como que ele vê a mulher, né? Em alguns casos até traz essa questão misógina, né? Da obra de arte dele. Então, como a arte consegue mexer com a gente, né? Como ela consegue movimentar isso, né? Sim. E pegando um outro gancho também, sobre essa questão, eu localizei aqui o seu texto, eu vou ler, porque eu estava aqui procurando a conseguir localizar, e depois a gente vai ler aí sobre a questão da transitoriedade, né? E a gente conversando aqui, me lembrou, né? Nise Silveira, a psiquiatra. E por quê, né? Porque a gente fala tanto dessa subjetividade, né? E como ela revolucionou a prática psiquiátrica quando ela permitiu que através da arte os seus pacientes pudessem exprimir tudo aquilo que eles não conseguiam, né? Como eles conseguiram trazer pela subjetividade, como eles conseguiram usar de vários meios para falar para ela o que ele estava sentindo, né? Então, quando você traz assim essa dificuldade do autorretrato,
né? Como a arte proporciona esse resgate, esse reconhecimento até de quem nós somos, né? E como que a gente consegue exprimir através dela, né? Quando a gente se sente livre para isso, porque dependendo da idade da criança, ela já percebeu que algumas coisas ela pode fazer e outras ela não pode. E a dificuldade, por isso tão importante a arte já na educação infantil, né? Nossa, por sim. isso a gente já trabalha lá. E como que a escola tem que rever o que ela faz com a arte no decorrer dos anos, como que ela começa na educação infantil, como ela vai se transformando no ensino fundamental e etc e tal, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo também que essa produção artística, em alguns momentos você deve sentir aquele, bom, e agora, por que eu não consigo trazer esse sentimento todo para as minhas obras, né? Então, uma pergunta de curiosidade mesmo, que todo artista passa por isso. Bom, e agora? Eu não consigo escrever, não consigo pintar, não consigo compor, né? Travou, e agora o que eu faço, né? O que você faz? Tô te falando isso porque a Nise, além da questão da arte, ela viu que também com os bichinhos, né, com gatinho, principalmente o gato, ela gostava muito de gato, né? Ela falava que o gato era a liberdade. A Nina gosta também. E no seu autorretrato, é isso que eu ia falar, e no seu autorretrato tem um que você tá com o gatinho, né? Outro é mais de um, né? Vários. Que você tá com o gatinho lá, coisa e tal. Ele é esse refúgio ou você prefere ir lá pra Serra do Caraça, ver o lobo-guará? Como é que você faz isso? Nossa, esses autorretratos com um gato é porque eu tive uma gata que ficou comigo durante 6 anos, ela já morreu, mas eu acho que eu fico pensando, inclusive uma coisa que eu acho que está em pauta hoje em dia, né, falando sobre essa relação com o mundo animal, vegetal, e eu acho que tem tudo a ver com esse processo de você acessar esses lugares, essas relações assim, que são muito íntimas e que são de uma outra ordem, assim, e tentar, no meu caso, assim, dar uma importância para isso, assim, porque minha gata, por exemplo, era esse lugar de refúgio total, assim, eu sinto que a gente se acompanhava e se amparava. E é curioso que eu comecei a pintar ela depois que ela morreu, aí eu comecei a revisitar essas imagens, né, tem essa coisa de trabalhar com imagens, e eu sinto que talvez mais particularmente trabalhar com pintura, sinto uma coisa ritualística em cima disso, assim. Então eu sinto que é um pouco um processo de evocar imagens, evocar presenças, e fazer alguma coisa disso, né? Que às vezes você não sabe o que você quer que seja, assim, mas eu acho que é uma das coisas muito maravilhosas da arte contemporânea, assim, por mais, né, que também acho que é complexo, a gente ainda não entendeu direito como operar, porque é um mundo que tudo é muito problematizado. Eu acho que tem que ter isso dentro da arte, né, assim, é uma coisa que acho que ainda poderia ser mais discutida, e é complexo porque existe, né, essa visão também de que problematizar certas coisas seria um pouco colocar uma entre aspas, assim, uma certa censura, uma limitação para o que seria uma liberdade artística, mas eu acho que a ética dentro das imagens é uma coisa que é complexa, assim, né, e que precisa ser colocado em pauta, assim, até pensando nesse lugar do artista como uma pessoa de certo poder, né, assim, que imagens que você está usando, assim, de que forma você se coloca com essas imagens, nos lugares que você, né, coloca essas imagens, assim, e algumas instituições, o MASP eu acho que tem sido, né, bastante ativo nesse sentido, assim, de revisitar essa visão super eurocêntrica, né, de trazer outras visões de mundo dentro da arte, inclusive essa exposição que eu falei do Gauguin que inaugurou, eu acho, assim, pelo que eu li, parece que é a primeira vez que trazem a obra dele de uma forma mais crítica, né? Porque o Gauguin é essa figura que é super problematizada porque ele teve essa relação super misógina, né? Ele foi pro Tahiti depois de determinada época da vida, levou doenças pra lá, né? Tem essa exploração dessas figuras femininas com quem se relacionava livremente, é uma coisa super, assim,
colonial, né, e dominante, né, e machista, enfim. E aí eu acho que falando dessa coisa da problematização, não é aniquilar, né, o que veio antes, assim, mas se revisitar, né, com esse olhar de hoje. Acho que o lugar de uma instituição, né, como o MASP, por exemplo, eu acho que tem que ser esse mesmo, assim, de entender a importância, mas falar, tá, por que isso aqui já não é mais aceitável, né, assim, e o que a gente pode fazer a partir disso, que olhares que a gente pode construir, porque é um lugar também da educação visual, né, assim, da educação também, sei lá, moral, ética, assim, Essa criticidade acho que está presente na arte, né? Ela tem que olhar criticamente, não crítico no sentido de criticar, mas de refletir de maneira, né, fundamentada sobre a evolução do tempo. Tem coisa que nem... É muito fácil cancelar, né, como se diz hoje em dia, gente como, sei lá, Monteiro Lobato, Chico Buarque, que esteve cancelado também por causa de letras de música, ou o próprio Gauguin. Mas tem que trazer a reflexão, porque não é uma coisa que pode deixar lá como se era só o espírito de uma época. Não, pode ter sido, então vamos entender que foi assim, que hoje as coisas já são diferentes. Isso tem que ser visto sem negar, obviamente, a influência histórica, a importância e tudo isso. Mas sem virar uma reprodução daquele pensamento. Exatamente, né? Assim. Então acho que tem que ter esse papel mesmo. Alcina, a nossa produção aqui me avisa que a gente já está um pouquinho estendido na hora, porque essa conversa aqui destruiu a nossa temporalidade, né? Porque o pessoal tá falando que a gente está aqui há um tempão conversando, mas para mim são 5 minutos. Tá? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui também, se vocês quiserem fazer uma hora extra. Com certeza. Mas eu quero uma última perguntinha, pelo menos para você. Tinha mais algumas outras, mas depois a gente conversa à parte sobre isso, para que a gente não se estenda aqui tanto. Mas uma coisa que eu acho que tem preocupado bastante aí artistas, de modo geral, tem a ver com a evolução da inteligência artificial, né? E a maneira como isso vem aí atravessando, então, a própria atividade profissional, né? Eu vi num primeiro grau, né, ali o trabalho do ilustrador, né? Aquele que faz uma arte mais específica, voltada para, por exemplo, para publicidade. No campo da fotografia, os modelos corporais, né, pessoas sendo dispensadas para que justamente fotos feitas por inteligência artificial exercessem esse trabalho, né? Então tem toda aí uma grande preocupação, aparentemente, de ser, né, essa atividade, né, da inteligência artificial poderia vir a tomar o lugar, o papel do artista, músicas sendo feitas, né? E alguns acontecimentos muito interessantes, né? Como, por exemplo, recentemente um fotógrafo venceu uma premiação de um concurso, né? Um alemão venceu esse concurso e depois que ele venceu, ele falou: olha, isso era algo já pensado, a minha foto não foi feita por mim, é por uma inteligência artificial, e passou batido, e eu venci um concurso de fotografia, não sendo o autor da imagem, né? Então, enfim, como é que você vê a tua atividade principal no campo da pintura, né? Não da fotografia e tal. Mas você vê essa possibilidade da inteligência artificial, essas plataformas, não sei se você conhece, como o Midjourney, né? Porque você dá um comando escrito, né? E eu posso inclusive emular expressões, né? Se eu pinta no estilo Picasso, tal coisa, o programa faz com, né? Com base em todo o conhecimento que ele tem de uma rede enorme de informações visuais e tudo mais. Você vê isso como uma ameaça? Como que você vê a inteligência artificial no campo da arte, especificamente no campo da pintura? O trabalho está em risco com isso? Nossa, é complexo, assim. Eu acho que eu talvez não seja uma boa pessoa para responder isso, porque eu me inteirei muito pouco desse boom agora, né, que tem tido essa discussão sobre... É muito recente mesmo. É muito recente, né, e na verdade ninguém sabe qual que vai ser o futuro disso, e essa é a grande preocupação, né, assim, porque parece tudo muito ameaçador, e acho que muito rapidamente as pessoas, inclusive os artistas, né, como você falou, têm se apropriado disso, né, isso é uma coisa que vai crescendo, assim, numa velocidade impressionante. Eu conheço até artistas, assim, que têm usado essas ferramentas para criar imagens do tipo... tem um amigo meu, Antônio Cigania, que ele tem feito uma pesquisa sobre
materializar, criar através da inteligência artificial imagens sobre o folclore mineiro, né? Sobre esse imaginário a partir desses comandos, mas é claro que existe, nesse caso pelo menos, tem essa parte que a máquina não vai fazer sozinha, né, digamos assim, porque você ainda tem que dar o comando para ela, né, você ainda tem que selecionar as imagens, você ainda tem que... Você pode manipular posteriormente, você faz com a fotografia, né, fotografia digital. Sim. Mas eu me considero bem conservadora, assim, nesse aspecto, né, é difícil, porque eu acho que esse medo da inteligência artificial tomar o trabalho das pessoas, isso é generalizado, né, assim. Eu sou bastante otimista de ainda achar que é uma coisa que para mim ainda parece bastante evidente, que é que tem um limite claro ali de onde a inteligência, pelo menos até agora, que a gente saiba, consegue chegar nesse campo das imagens. É bastante impressionante, eu vi algumas pessoas assim brincando com isso. É muito impressionante, mas é isso, né, gente? Eu tô em 2023 pintando, assim, então é uma coisa muito antiga, assim, e, né, tem toda essa discussão da morte da pintura, enfim. E eu fico pensando que certas coisas resistem por si só, né? E elas têm que existir porque isso é essencialmente humano. Mas eu fico preocupada também porque acho que tem uma questão ética, né? Assim, tem algumas fontes, assim, eu vi essa discussão assim bem superficialmente, mas que é possível se apropriar da linguagem de determinados artistas sem consentimento deles e reproduzir isso, né? E aí teve agora esse boom, assim, você vê no Instagram das pessoas colocando o autorretrato, né? De técnicas diferentes, com, né, imagens diferentes. E aí você vai ver e a máquina está lá se apropriando de linguagens de trabalhos de anos de artistas e eles não estão ganhando nada em cima disso. Isso viraliza. E acho que aí é um problema bastante difícil. A máquina não tem, né, como criar. Exato. Ela faz uma composição. Isso, ela faz uma reunião do que já existe. Eu acho que nesse sentido eu concordo contigo, Nina, que há um irredutível do humano, né? Que a gente tira da nossa cartola, o coelho. E que é infinito. Cria, algo infinito. E a máquina não, ela vai sempre dispor de, por mais amplo que seja o seu banco de dados, ela ainda vai trabalhar com o que tem, né? E aí me parece que a maneira humana de expressar, de ver, é insubstituível também, né? Mas é claro, uma coisa que eu tenho muito receio é isso, para o mercado que tá nem aí para o humano. Quem vai consumir, Exato. Né? Sim. Isso possa se tornar realmente o grande foco, né? Mais barato, né? Não preciso, por exemplo, a coisa do ilustrador. Eu não pago mais um ilustrador. O programa faz, eu não pago o modelo. O programa faz. Então, pela lógica do capital, né? Da maximização do lucro, diminuição aí da despesa, a arte não vai deixar de ser feita pelos humanos, mas ela talvez perca esse estatuto de mercadoria que leva os artistas a sobreviverem do que fazem, né? Eu não consigo imaginar o futuro disso, né? Mas assim, eu fico pensando que a gente se reinventa e que essa discussão tem que existir mesmo, assim, tem que ficar cada vez mais presente. Agora, eu também acho que é legal a gente deixar posto, assim, que os recursos estão aí disponíveis, né? Assim, você estava falando, né, do que fazer quando não tem inspiração, quando não tem isso. E eu acho que qualquer coisa pode ser disparadora, assim, tanto para escrita quanto para fazer imagens, assim, isso pode vir de vários lugares, acho que depende muito de como você usa, né? E como suporte novo, inclusive, né? Exato, sim. Quando vem o vídeo, a imagem, todo mundo fica meio, sim. Está totalmente integrado à criação vai artística. Acontecendo naturalmente, né? Posso só responder uma perguntinha da Alcina? Que eu acho que eu pulei essa parte, né? Que você perguntou do que fazer, né? Quando não vem. E eu acho que... eu lembrei disso agora falando com o Jean, porque foi uma coisa que eu estava conversando ontem com um amigo artista, que tem uma coisa que é mistificada, assim, dessa figura do artista, que é a coisa da inspiração, né? Que você tem a inspiração lá, você vai lá e produz, e todo mundo entra em crise, isso é fato, né? Eu acho que tenho tentado construir uma coisa que talvez se insira até melhor nesse mundo nosso, que é de construir a disciplina, né? Porque essa coisa do artista melancólico, que fica lá, que é uma visão super romântica, que precisa disso para produzir, ela não se sustenta, assim. O artista que é produtivo, assim, que está ativo, ele tem que comer bem, ele tem que fazer exercício, ele tem que dormir bem.
E eu acho que a saída para fugir um pouco dessas crises, desses intervalos, o intervalo é importante de existir também, mas é de você criar uma rotina de, por exemplo, ir pro ateliê mesmo, não sei o que eu vou fazer hoje. Isso é angustiante. Porque aí vem Mas só fazer alguma coisa, né? Exato, é uma coisa de treinar o hábito e o corpo também. O fato de você, às vezes, ir pro ateliê, ficar lá sentado e sustentar essa angústia, isso já é trabalho também, né? Assim. E aí, com o tempo... levanta e vai, né? É a parte daquele processo, né, que a gente tá falando. Também é parte da interiorização do mundo para que em algum momento aquilo possa virar produto. E se permitir errar e não tá criando obra de arte todos os dias, né? Exatamente. Você tá ali fazendo coisa que você não gosta, e aí tudo bem, vira pra parede, esquece, faz outra coisa. Porque a arte, né, ela é esse conjunto das nossas vivências, né? É a nossa briga de ontem, a nossa conversa com a nossa mãe, é tudo isso junto, né? É toda essa complexidade dentro da gente, né? Então, acho bem importante mesmo. E eu vou terminar aqui, Nina, que eu localizei, depois de muito procurar aqui. Ai, meu Deus, só porque eu falei que localizei, eu bati em alguma coisa aqui. Deletou tudo. Não, deletei, tá no Insta dela. Vou ler, tudo bem, Nina? Bom, então, hoje topei com o elogio da transitoriedade, do Thomas Mann. Fala do tempo, esse elemento subjetivo, variável, que formula a vida cativante por sua própria condição episódica. E isso se juntou em mim com elaborações processuais, que misturam o caminhar da vida, essa coisa de chegar aos 29 anos com o próprio caminhar artístico. Essa coisa de topar, se assumir, presente e vivo, e corpo singular. E com isso procurar entender o próprio tempo, o tempo de si, o tempo do fazer artístico e o tempo do mundo como ele é, relação conflituosa e por isso mesmo sensível e muito produtiva, no melhor sentido da palavra. Deixo aqui um trechinho. Assim é o tempo do homem que cria. Tem outra estrutura, densidade, fertilidade que o tempo da maioria, feito de trama mais frouxa e frágil, admirado com o muito que se acomoda nesse outro tempo, o mais dos homens pergunta: mas quando você faz tudo isso? Boa. Um texto maravilhoso, né, Nina? Dizem Thomas Mann junto, ó. Deu samba, hein? Muito bom. Lembrei do Esculpindo do Tempo também, do Tarkovsky. Nossa, é outro. Falou cinema, mas enfim. Vamos pro próximo programa, a gente volta a falar fazer parte 2. Outras coisas. Muito bom, foi muito legal. A gente passaria a tarde toda aqui conversando com você, que delícia. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E aprendemos muito, conversamos muito, foi muito bom mesmo. E o Cinesp CFCL está de portas abertas aqui, toda vez que você quiser vir conversar com a gente, estamos aqui. Gente, obrigada, eu agradeço essa abertura, esse espaço de exposição, o interesse também, isso para mim é surreal, assim, é muito maravilhoso poder estar passando esse tempo com vocês, falando sobre tudo isso. Eu acho que só o fato de criar, né, ter sido criado esse espaço aqui, esse diálogo, isso aqui já supera, assim, muito, e tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Isso aqui já é um super trabalho, assim, talvez a arte tá aqui, né? Assim, tá nesse ponto. Obrigada pela escuta, pelas palavras, pelas perguntas. Estou disponível para a segunda parte. Belezinha. Obrigado, Nina. Então, você fala novamente, né, da sua exposição, né? Deixa eu colocar o nome aqui de novo para não errar. Bom, a exposição Olhos da Pele, no MAC. O endereço do MAC é Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301. Nina, muito sucesso para você. Obrigada, até a próxima. Pessoal, beijo no coração. Até mais. Até mais.